justiça é de Deus. A paz Cristo nos traz e o Espírito Santo nos traz alegria. Esse é o reino de Deus em nós. Amém? Então, Deus começou tudo de novo, irmãos, porque Ele amou. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão trocando a vida eterna por um pouco desse mundo, pela miséria desse mundo, pelo lixo que esse mundo oferece. Não pense que o que esse mundo oferece vem de Deus. Não vem. Porque o mundo e a nossa carne e o diabo são aliados. É como se fosse a Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que do mal, porque a nossa carne pende para o mal, e o mundo está no mal, e o mal está no mundo. Amém? Então a gente tem que entender, a única coisa que faz a gente, que vai nos fazer vencer esse mundo, é o Espírito Santo, alimentado pela palavra de Deus. O nosso espírito sendo alimentado pela palavra de Deus, com a ajuda do ajudador Espírito Santo. Então a Bíblia mostra claramente que um dos que ali estavam puxaram essa espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E a Bíblia fala que esse que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote era Pedro. E quem é que contou isso? João. Lá no capítulo 18 de João, versículo 10 e versículo 11, ali conta quem era o cidadão que puxou da espada. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João gostava de entregar o Pedro, né? João estava sempre entregando quem era o que fez o negócio. E aquele diz: foi Pedro. Os outros não contaram. Os outros evangelhos não contam quem é, mas João conta. Quem é que fez isso? A Bíblia diz que também que João foi o único que ficou com Jesus na hora má. Todo mundo fugiu, só João ficou perto. E João foi o único que não morreu de uma morte como uma morte, digamos, trágica, porque todos os demais eles foram sacrificados por amor a Cristo. João não, ele ficou velho, recebeu depois a revelação do Apocalipse, ele foi o que mais recebeu a revelação de Jesus. Ele era o apóstolo amado, ele era o que sabia mais segredo de Jesus. Ele era o que se recostava ao peito de Jesus e perguntou assim, Jesus disse: alguém vai me trair? Ele disse: quem é, Senhor? Quem é que vai te trair? Ele é o que perguntou, e Jesus respondeu: é aquele que mete a mão comigo no prato. Presta atenção. É aquele que eu vou dar um pão na boca dele. Aí Jesus pegou e deu um pão na boca do Judas. E o João já sabia quem era. Amém? Ele era o mais próximo de Jesus. E aqui ele conta quem era. Aqui em João 18, 10 a 11. E conta até o nome do servo que foi cortado a orelha. O nome dele era Malco. Agora, a gente vê Jesus aqui falando com Pedro. E ao mesmo tempo, Jesus, ele pega a orelha do inimigo, do adversário, e arruma no lugar. Jesus ainda cura ele, cura o próprio inimigo, o próprio adversário, o próprio perseguidor. Jesus cura. Mas não tem ninguém aplaudindo a cura ali. Mas João está ali registrando tudo, para que eu e você pudesse hoje meditar nisso. Amém? Amém? Para que a gente possa ver que quando alguém fere, a gente tem que desejar curar. Tem que querer curar. Amém? Quando alguém te fere, quando alguém te faz alguma coisa, você tem que fazer o seu melhor. Você tem que fazer o bem. É fácil? Não é. Não é fácil. É uma escolha. E Jesus, é por isso que ele é o nosso exemplo maior a ser seguido. Não é o Pedro, porque o Pedro cortou a orelha. É Jesus que colou a orelha no lugar. Amém?